Bom dia, graça e paz. Este é o dia que o Senhor fez, que possamos nos alegrar nele. Por mais um dia o Senhor nos acordou, por mais um dia Ele nos trouxe para a sua presença e nos dá a oportunidade de prosseguirmos no conhecimento da palavra de Deus. Que bênção, amados e amadas do Senhor, estar aqui para prosseguirmos no conhecimento da palavra, permitindo que o Espírito Santo venha moldar o nosso coração, a nossa vida, conforme a vontade de Deus. Amados, hoje nós daremos início à nova revista da Escola Dominical. Mas antes, eu quero ter um momento de oração com os irmãos, amém? Vamos orar, amados e amadas do Senhor. Pai, obrigada por este dia, Senhor. Obrigado por nos trazer para a Tua presença, Pai. Obrigada por incomodar o nosso coração de um modo positivo, nos fazendo nos achegar mais a Ti. Papai, estamos na sua dependência, Senhor. Nós pedimos perdão, meu Pai, pelas nossas muitas faltas e erros, pelas nossas tantas transgressões e iniquidades, meu Deus. Oh, Papai, eu clamo a Ti o Teu perdão e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, meu Deus. Mas eu já Te agradeço, Papai, porque as Tuas misericórdias nesta manhã se renovaram sobre a nossa vida. Foram a causa de não sermos consumidos, meu Deus. Obrigada por esse amor, Papai, que nos alcança a cada dia. Não é porque merecemos, Papai, mas é porque o Senhor tem um amor incondicional por nós, Papai. Obrigada pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, que a cada manhã nos alcança, Papai. Oh, querido Deus, que possamos nesta caminhada, direcionados pelo Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo, encontrarmos aprovados diante do Senhor, meu Pai. Querido Deus, eu entrego a escola dominical de hoje, a aula de hoje que será ministrada em Tuas mãos, Papai. E eu coloco a minha vida em Tuas mãos. Espírito Santo, venha falar através de mim. Eu não sou nada, Papai. Eu sou meramente um instrumento em Tuas mãos, meu Deus. E o desejo do meu coração é que o Senhor tome a minha vida, que o meu eu seja aniquilado, para que Jesus cresça em mim, Papai, e que o Espírito Santo tome a minha vida e venha ministrar essa lição hoje, Papai, para que eu apenas fale, apenas saia de minha boca o que o Senhor deseja falar ao povo de Deus, aos Teus filhos e filhas amados e amadas do Senhor. Papai, obrigada por esta oportunidade que o Senhor nos concede de aprendermos mais de Ti, meu Deus. Pai, nós entregamos esta aula em Tuas mãos, a lição que vai ser ministrada, Papai, que seja para a honra e glória do Senhor, para que o Seu nome seja exaltado, Papai. Vai desde já, querido Deus, trabalhando no coração de cada pessoa, amado e amada do Senhor, que neste momento está com o coração em Ti, Papai, para poder receber da Tua palavra. Abre o entendimento, concede sabedoria, Pai, para receber a Tua palavra com alegria, com amor e ser transformados pelo Senhor, Papai. Eu oro em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados e amadas do Senhor, hoje nós vamos dar início à revista em marcha Viver com Fé e Sabedoria. Olha que bênção! E a lição de hoje tem como tema Crer e Viver a Fé. Olha que maravilha! O que é crer e viver a fé? Falamos muito de fé,
E realmente, amados, é necessário a fé na nossa vida, no nosso coração. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos nós que nos achegamos ao Pai, precisamos ter fé de que Ele fará todas as coisas segundo a tua vontade, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós precisamos ter essa certeza, amém? Vamos dar início à lição, primeiramente, fazendo a leitura do texto bíblico. E nós vamos ler Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler todo o capítulo 11, amém? Vamos à palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque.
Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú, a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? Amados e amadas, veja só que o capítulo 11 de Hebreus, ele vem falar de todas aquelas pessoas, ou pelo menos as principais, tentou destacar que pela fé, como eles viveram essa fé, acreditaram nas promessas de Deus, não pestanejaram em nenhum momento, ficaram firmes em Deus. A confiança deles estava em Deus, e isso fez com que a fé deles a cada dia fosse renovada, e eles buscassem as promessas e o cumprimento da vontade de Deus pela fé. Vamos à introdução da lição, amém?
Crer e viver a fé vai muito além de um compromisso com a igreja. Trata-se de uma vida de relacionamento com o próprio Deus. Amados, que isso fique no coração. A fé, antes de ser um compromisso com qualquer igreja, é um compromisso com Deus, é um relacionamento com Deus, é uma busca diária pela presença de Deus, e o Espírito Santo vai trabalhando em nossos corações e vai fazendo com que essa fé seja renovada. Amados, sem o Espírito Santo a nos ajudar, nós nada podemos fazer, nós dependemos de Deus, nós dependemos do Espírito Santo, amém? O texto de Hebreus 11 exalta a fé de homens e mulheres do Antigo Testamento, desde Abel até os profetas, sem excluir as pessoas que, mesmo não nomeadas, são lembradas por manifestarem sua fé frente aos grandes desafios da vida. O que a experiência dessas pessoas pode nos ensinar sobre crer e viver a fé em Deus? Passemos para o fundamento bíblico. Essa parte, amados, nós já tivemos outras lições, né? Tivemos a revista que foi terminada, mas eu acho pertinente dizer algo a respeito do fundamento bíblico. O fundamento bíblico é o que a palavra diz, o que Deus fala acerca do tema que está sendo ministrado hoje, crer e viver na fé, onde encontramos questões a respeito de crer e viver a fé na palavra do Senhor. Então, por isso, fundamento bíblico, amém? O texto de Hebreus foi escrito em uma época difícil para a comunidade cristã. Eram inúmeras as ameaças à fé, muitas perseguições. Lá em Hebreus, capítulo 10, versos 32 e 34, nós vamos ver sobre essas perseguições e ameaças à fé. Pessoas buscando revelações transmitidas por anjos, também em Hebreus, capítulo 2, versos 1 ao 4. E desprezando as palavras e a presença de Jesus, capítulo 2, versos 14 e 18. Outras acabavam apostatando da fé devido à incredulidade, revolta e dureza de coração. Capítulos 3 e 4 do mesmo livro. Diante deste cenário, o autor apresenta Jesus como aquele que participa de nossa humanidade. Podemos ver no livro de Hebreus, lá no capítulo 2, versos 11 e 18, capítulo 4, versos 14 e 16, capítulo 5, versos de 1 a 3, que é superior aos anjos, capítulo 1, 5, 14, e que se deu como um caminho novo e vivo de acesso ao Pai, capítulo 10, versos 19 e 21. Por isso, o povo de Deus é chamado a permanecer firme, seguindo esse caminho através da fé. Capítulo 10, versos 35 e 39, capítulo 11, versos 1 ao 40. Eu fiz essas citações, amados, que está aqui na lição, até por uma questão de tempo mesmo, não podemos fazer a leitura de todos esses capítulos e versículos. Mas não deixem de fazer a leitura. Vai ser muito edificante, Deus vai falar poderosamente ao seu coração, amém? Voltemos à lição. Hebreus 11 traz à memória da Igreja de Cristo as fiéis testemunhas do passado que depositaram sua confiança em Deus, esperando a cada dia na bondade do Senhor e entendendo que muito mais do que desejar alcançar as promessas terrenas, porque Deus recompensa os que o buscam, deveriam aguardar a promessa que dizia respeito à eternidade. Neste capítulo de Hebreus, a palavra fé vem do grego pistes, usada também em outros textos do Novo Testamento. Ora significando confiança, e podemos ver em Mateus capítulo 8, verso 10, Marcos capítulo 11, verso 22, Romanos capítulo 3, versos 22 e 28, sobre essa questão fé e confiança, amém? Ora, significando fidelidade,
como em Romanos capítulo 3, verso 3, Gálatas capítulo 5, 22, Tito capítulo 2, verso 10. Fé e fidelidade. Não deixem de fazer a leitura desses textos, amém? O capítulo traz 2 conceitos fundamentais para a compreensão e vivência da fé, já no versículo 1. Quais são esses 2 conceitos fundamentais? O primeiro, certeza. Isto é, um estado de segurança nas promessas de Deus. Segurança, do grego hipostasis, daquilo que ainda não está presente, mas que é esperado com confiança. Amados, aqui a certeza é realmente no que Deus falou, nas promessas do Senhor. Deus é um Deus que vela sobre a tua palavra para a cumprir. Então nós precisamos ter no nosso coração essa certeza. Isso é fé. Não é pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio. Eu creio nas promessas do Senhor. Eu sei que elas vão se cumprir, porque Deus é um Deus que vela sobre a tua palavra para fazê-la cumprir. Então nós precisamos ter essa certeza no nosso coração. Se Deus falou, vai se cumprir, não importa o momento. Nós temos vários relatos, como nós lemos no capítulo 11 de Hebreus, de pessoas que creram, passavam anos, passavam dias, anos e anos, mas eles mantinham a fé, porque aquele que falou é Deus, e aquele que fala, Deus, Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Ele é fiel, amados, para cumprir cada uma das suas promessas na nossa vida, amém? Um segundo conceito diz respeito à convicção, do grego elegos. Uma atitude de quem crê, espera que as coisas que se esperam, ou seja, as promessas, acontecerão. Então a fé, amados, seria trazer à existência aquilo que nós queremos ver concretizado. Então, ter a convicção, crer que nós podemos esperar em Deus, e que tudo que foi dito por Ele vai se cumprir nas nossas vidas. Mas nós já devemos, por fé, trazer à existência aquilo que desejamos ver concretizados. E está de acordo com a palavra, amados, vai se cumprir. Como que eu sei qual é a vontade de Deus para uma situação da minha vida, para algo que está acontecendo, para um objetivo que eu quero alcançar? Será que vai se concretizar? Será que é da vontade de Deus? A palavra, amados, é que vai trazer a revelação da vontade do Senhor. Está de acordo com a palavra, descansa no Senhor, porque vai se cumprir. Amém? Continuemos na lição. O autor relembra a trajetória de algumas pessoas que, ao longo da história bíblica, obtiveram um testemunho exemplar ao esperar com confiança a realização de alguma promessa. Todo o capítulo 11 é desenvolvido em torno de um recurso literário específico chamado de anáfora. Isto é, a repetição das mesmas palavras no início de uma frase. Isso fica perceptível na repetição da expressão pela fé. Há, de certa forma, uma intenção de evidenciar a presença da fé na vida cotidiana, além de enfatizar a ideia da fé como um legado para gerações futuras. É a partir da memória da vida de homens e mulheres que de fato se dispuseram a viver pela fé ou viver por fé, que essa certeza e convicção vai sendo anunciada e ensinada às gerações futuras. A lembrança dos feitos destes homens e mulheres traz consigo algumas características da fé. Por exemplo, nós vimos no livro de Hebreus, capítulo 11. Abel apresentou uma fé sacrificial, lá no verso 4. Enoque agradou a Deus com sua fé, verso 5. Noé apresentou uma fé temente a Deus, versos 7 e 8. Nós fizemos a leitura.
Abraão, sem hesitar, obedeceu ao chamado de Deus, versos 8 ao 10. Conseguiu oferecer o filho Isaque como sacrifício, crendo que Deus era poderoso para ressuscitá-lo, versos 17 ao 19. Enxergou e creu nos planos de Deus para a vida de seus filhos, por isso os abençoou. Lemos no verso 20. O mesmo ocorreu com Jacó, quando abençoou a descendência de seu filho José e com confiança adorou ao Senhor, verso 21. Então aqui, amados, nós vimos esses relatos de pessoas que realmente viveram por fé. Imaginem, amados, como diz aqui, Abraão, eu quero citar essa passagem. Abraão, sem hesitar, obedeceu ao chamado de Deus e conseguiu oferecer o filho Isaque. Amados, imaginem se Deus pedisse que você oferecesse o seu filho, quem é pai, quem é mãe. Naquele momento, para Abraão, ele teria que sacrificar o filho dele. Mas por fé, amados, ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar esse filho. Porque tinha uma promessa para a família dele, para a descendência dele. Imaginem a fé desse homem. Ele cumpriu, ele não hesitou. Deus falou, ele fez, ele se deixou ser guiado por Deus. E é assim que nós devemos ser, amados. Queridos, amados e amadas do Senhor, nós precisamos aprender a descansar o nosso coração em Deus e buscarmos na palavra. Precisamos nos alimentar da palavra, por isso é tão importante, amados, esse momento aqui que nós estamos reunidos no primeiro dia da semana, já buscando o conhecimento da palavra e prosseguir no conhecimento da palavra, porque nós precisamos conhecer qual a vontade de Deus, para que a nossa fé seja renovada, para que nós saibamos se estamos no caminho, e se não estivermos, para que nós tenhamos direção, e por fé, nós possamos mudar, nós possamos estar de acordo com a vontade de Deus. Por isso é tão importante, se Abraão não tivesse esse relacionamento com Deus, e tanto esses outros profetas que nós citamos, se não tivesse esse relacionamento, e aí eu falo de uma outra questão importante, ler a palavra, ter relacionamento com Deus, buscar ao Senhor. Porque com o relacionamento com o Pai, Ele vai revelar, Ele vai trazer ao nosso coração a sua vontade. E a nossa fé vai ser renovada dia a dia, não é por nós, amados. Queridos, por nós não podemos fazer nada. A nossa dependência está totalmente em Deus. Não existe absolutamente nada que possamos fazer sem Ele. Então descansa no Senhor, não vai pelas tuas forças, deixa Deus falar o teu coração, deixa Deus trabalhar na tua vida. Se coloca na presença de Deus, amado, busca na palavra, Deus vai te mostrar o caminho. Deus vai trabalhar na tua vida, Deus restaura, Deus cura, Deus liberta. A partir do momento que nós nos encontramos com Ele, que nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, e que nós nos colocamos a nossa vida em suas mãos. Tudo que nós fizermos não é que nós não vamos fazer nada, ao contrário, nós vamos fazer, mas nós vamos fazer direcionados por Deus, e isso faz toda a diferença na nossa vida, meus amados. E Deus é poderoso para cada dia renovar a nossa fé, para que nós possamos aguardar com confiança em Deus as suas promessas, amém? Voltemos para a lição. José, conhecendo a promessa feita por Deus de dar ao seu povo uma nova terra, creu apesar das adversidades do Egito, e ao orientar sobre o destino dos seus ossos, estava se apoiando na certeza da promessa e da fidelidade de Deus. Está lá no verso 22, nós lemos. Moisés entendeu que sofrer com seu povo valia mais do que toda a riqueza do Egito. Por isso, aceitou sua missão e desafio, contemplando junto com o povo grandes milagres e livramentos feitos pelo Senhor. Lemos nos versos 23 a 29. E mesmo sem poder ver as muralhas de Jericó ruírem, não pôde crer que esse dia chegaria.
Está lá no verso 30. Raabe, rejeitada por ser quem era, creu no Deus que não rejeita e se pôs como instrumento libertador nas mãos divinas. Lemos também no verso 31 do capítulo 11 de Hebreus. Todas estas pessoas e as demais citadas no capítulo deram testemunho de uma fé real. Trata-se de um relato de qualidades positivas e possíveis de serem alcançadas por meio de fé, princípios e exemplos que foram passados como legado para todas as gerações. Então aqui, amadas, no fundamento bíblico, nós podemos ver, né, na Bíblia, nós podemos encontrar relatos de pessoas que realmente viveram pela fé e tiveram um testemunho real. Se eles conseguiram, amados, porque estavam na presença do Senhor, porque tinham um relacionamento com o Senhor, porque conheciam a palavra de Deus, nós também conseguimos. Por nós, não, pelo Espírito Santo que há em nós, pelo Espírito Santo que nos guia, que é nosso melhor amigo e nosso ajudador. Amém? Vamos passar agora, amados, para outra parte da lição, que é a palavra que ilumina a vida. O que é a palavra que ilumina a vida? Depois de nós compreendermos o fundamento bíblico na palavra, o que Deus diz sobre o tema crer e viver a fé, onde encontramos na palavra, a palavra que ilumina a vida vem trazer como nós vamos viver. Assim como eles viveram, como nós podemos viver? O que é necessário que nós façamos conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus a respeito de crer e viver na fé? Como nós podemos viver diariamente pela fé? Vamos à lição. Que sabedorias podemos extrair deste texto de Hebreus para o amadurecimento da nossa fé? Primeiro, viver a fé é manter um relacionamento diário com Deus. É ultrapassar os limites das tradições. É ir além da busca por uma fonte de socorro. É expressar amor e confiança genuínos a um Deus verdadeiro. É ter atitudes que reflitam o motivo e a fonte da nossa fé. A fé nos leva à devoção sincera a Deus, independente do que aconteça. Ela nos faz olhar para Ele com temor. O que é temor? O que é temer a Deus? É ter respeito e devoção por Ele. Amém? Isso é temer, isso é temor. E nós precisamos, amados, ter temor a Deus em nossos corações. Respeitá-lo, adorá-lo, ter uma devoção a Deus. Amém? E ao mesmo tempo, com amor. Vale lembrar que a fé que Deus espera de nós não é uma fé heróica, como muitas vezes se imagina. Aqueles e aquelas que outrora viveram e hoje servem como exemplos de pessoas de fé, também provaram de experiências em que a fé foi posta à prova, diante de limites e barreiras. É a partir de tais experiências que se vive o crescimento da nossa fé e o amadurecimento do relacionamento pessoal com Deus. A fé que agrada a Deus não é fingida ou alienada, mas aquela que leva cada pessoa a reconhecer seus limites sinceramente diante do Senhor e a confiar em Deus para superar as fragilidades e dificuldades que surgem. Então, amados, fé é um relacionamento diário com o Senhor. E um relacionamento, amados, pensem no relacionamento pessoal que nós temos. Nós temos um amigo, aquela pessoa que sempre está conosco. Nós não nos importamos de nos expressarmos de uma maneira verdadeira com essa pessoa. Ela nos conhece. Ela está ali caminhando conosco, porque nós construímos um relacionamento com essa pessoa. Imaginem essa situação. E com Deus não é diferente. Nós precisamos ter um relacionamento diário com o Senhor. Ele já nos conhece. Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações. Ele nos conhece, amados, melhor do que nós mesmos nos conhecemos. E à medida que nós vamos tendo esse relacionamento com Deus, Ele se revela a nós. E que nós possamos ir à presença de Deus sem reservas. Nós somos frágeis, que nós possamos sim mostrar a nossa fragilidade diante do Senhor.
a nossa dependência nele. As nossas limitações que sejam colocadas todas diante de Deus, para que Deus nos fortaleça, para que nós tenhamos a força que vem de Deus e que nós possamos crer e viver por fé, porque nós nos relacionamos com o Pai, nós permitimos que Ele venha trabalhar na nossa vida, nós nos esvaziamos de nós mesmos. É isso que Deus espera de nós, amados e amadas do Senhor. Que nós possamos descansar em Deus. Ele vai nos direcionar a tudo o que nós precisamos fazer. Amém? Fé é certeza e convicção. Nós vimos no fundamento bíblico. Ao apresentar a fé como certeza, o autor de Hebreus aponta para as condições ou sinais de sua vivência. É preciso crer, isto é, ter segurança daquilo que se acredita e espera. Ao apresentar como convicção, ele destaca a importância de viver conforme essa fé, isto é, ter convicção tamanha sobre a fidelidade de Deus, a ponto de conseguir aguardar o cumprimento das promessas. Amados, então, até o que foi dito no fundamento bíblico, mas voltando, certeza nas promessas de Deus. Deus é fiel. Deus falou, Ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel. E Ele vela sobre a tua palavra para cumprir, como foi dito. Então é ter essa certeza em Deus, de que as promessas dEle vão se cumprir nas nossas vidas no tempo de Deus. E nós precisamos ter essa convicção de um modo tão forte no nosso coração, que nós possamos aguardar. Porque não é, nós conhecemos, amém. Conheço a palavra, sei da promessa de Deus, amanhã ela vai se cumprir. Não, amados, como eu disse, é no tempo de Deus. Mas nós precisamos ter essa certeza de que Deus vai cumprir, para que nós possamos aguardar, para que nós possamos esperar no Senhor. Ter essa convicção de que Ele fará. Amém? A fé vai além das sensações emocionais. Ela está fortemente ligada à convicção que se tem na palavra e no relacionamento com o Senhor. Não tem a ver com emoção, amados. Aqui é bem objetivo. É um relacionamento com Deus e o conhecimento na palavra, ou seja, nas promessas do Senhor, que me faz ter fé e convicção. E esperar em Deus. Não é por uma emoção. Não é porque eu quero que aconteça. Não é por mim. Mas porque Deus falou. E Deus cumpre aquilo que Ele fala. Porque Ele é fiel. Nós somos infiéis, amados. Nós erramos. Nós falhamos. Nós falamos e não cumprimos. Mas Deus não falha. Deus é fiel. Ele cumpre. Nós podemos descansar em Deus, na certeza de que Ele fará. E como que essa minha fé é renovada? Como eu disse, é relacionamento, amados. Relacionamento com o Senhor, é buscar a Deus, é buscar a Tua palavra. É nos enchermos do Espírito Santo. Amém? Compreendendo essa realidade, logo se descarta o embasamento da fé nas sensações emocionais. Não podemos jamais confundir fé com euforia. Embora Deus tenha nos dotado de emoções no tocante à fé, elas não devem servir como alicerce confiável. Embasar a fé nas emoções pode nos levar ao risco de limitar seu desenvolvimento e de torná-la inconstante, como são nossas emoções. Obviamente, Deus nos permite viver um aprimoramento da fé nos nossos altos e baixos. Mas, na verdade, ela está intimamente ligada às nossas convicções. E isto se torna fundamental para que, em tempos de angústias, nós consigamos superar pela fé as dificuldades. A fé em Cristo nos dá acesso e esperança para a vida eterna.
mas também nos permite viver na terra a vida abundante prometida por Jesus. Por ela, temos alívio em tempos de aflição, perigo ou angústia. E também a segurança de que o Senhor está conosco e nos conduzirá a lugares de descanso, porque pela fé cremos que Ele venceu o mundo. Amados, então, que nós não deixemos, que nós não permitamos que as nossas emoções nos conduzam. Eu tenho fé enquanto está tudo dando certo. E a hora que não der? E a hora que Deus falar, não é da minha vontade? E a hora que Deus falar, não é agora, espera mais um pouco? Eu vou abandonar a fé? Eu vou abandonar o ministério? Eu vou sair da igreja? Misericórdia, irmãos. Por isso a fé não pode estar ligada a emoções. Eu creio em Deus, eu creio na sua palavra, não importa pelo que eu passe, não importa o quanto eu tenha que esperar. Deus tem o momento perfeito das promessas dele se cumprirem na nossa vida e elas vão se cumprir. Nós precisamos confiar. É o que eu disse, o que eu venho dizendo desde o começo da lição. Descansar. Fiquem com essa palavra no coração, amados. Descansar no Senhor. Nós vamos fazer tudo o que é necessário. A fé, a questão de emoções, amados, por exemplo, vamos fazer uma prova. Eu vou orar que Deus vai fazer. Se eu não estudar, Ele não vai fazer. Então nós precisamos sim fazer a nossa parte. Não é emoção. Às vezes, até usando esse exemplo que é bem simples, às vezes até vai fazer aquela prova e às vezes aquela prova não vai ter sucesso, não vai dar certo. Mas eu estudei e não deu certo. Não, é o tempo. Tem o tempo de Deus, você não está preparado. Isso foi um exemplo simples, amados. Mas tem tantos outros na nossa vida. Se você não está preparado, Deus te conhece. Deus sabe o momento certo de entregar a promessa. Ele não vai te entregar fora de hora. Porque se Ele te entrega fora de hora, amado, você joga fora. Nós jogamos fora. Nós não damos o devido valor e Deus não quer isso. Deus não quer nos entregar uma promessa dEle e nós não termos o entendimento, a sabedoria, a maturidade espiritual para compreender essa promessa na nossa vida e vivê-la. Deus sabe o tempo oportuno. Ele sabe a hora, Ele sabe o dia, que nós tenhamos apenas uma certeza e uma convicção. Vai se cumprir. E quando se cumpre, nós entendemos, Senhor, esse era o momento. Quantos de vocês, meus amados e amadas do Senhor, e nesse momento, eu creio que tem pessoas aqui que já tem esse sentimento, verdade, eu tive que esperar, mas quando chegou, foi bênção. Quando chegou, eu vi que foi de Deus. Quando chegou, eu vi que valeu a pena esperar. Oh, amados, vale a pena esperar em Deus. Esperemos nas promessas. Deus é fiel, amados. Como é bom podermos passar pela prova. Como é bom podermos passar com o Senhor, com um relacionamento com o Senhor. E quando nós vemos a promessa se cumprir, podermos olhar e dizer: Pai, obrigada. Era necessário eu esperar. Era necessário eu passar pelo que eu passei, mas obrigada. Obrigada porque a sua promessa se cumpriu. E é maravilhoso, amados. É maravilhoso quando a gente vê que Deus nos preparou, que Deus nos cuidou, que Deus trabalhou no nosso coração, porque Ele nos ama. Amados, que a sua fé seja renovada nesse momento, que o Espírito Santo te alcance nesse momento poderosamente, e que você tenha a convicção que o Espírito Santo neste momento coloque a certeza e a convicção no seu coração para esperar em Deus. Deus nos corrige porque nos ama. Um pai ama o seu filho. Deus quer o melhor para nós, Ele é Pai.
E Ele vai trazer o melhor para nós. Ele está preparando a tua bênção. A tua bênção vai chegar. Descansa no Senhor. Ele tem o dia e a hora. Amém? Amados, aqui vamos passar agora para a conclusão, que diz assim: além do caráter confessional, isto é, crer a partir da fé, A fé também nos leva a um ambiente de experiência, o que nós compreendemos como viver a fé. O que vemos em Hebreus 11 é o relato sobre pessoas que não somente creram, mas se dispuseram a viver com intensidade e intencionalidade a sua fé. Quando a vivemos, construímos um testemunho e, consequentemente, um legado. É preciso, portanto, saber viver, a fim de que nossa fé seja inspiradora, pacificadora e responsável com a causa de Cristo. Amados, a causa é de Cristo. É vivermos para Cristo. Crer e viver a fé. Crer, eu creio. Eu não vejo, mas eu creio. Eu creio no quê? Eu creio na palavra. Eu não preciso ver. Deus é fiel. Deus falou. Ele vai cumprir. A partir do momento que eu creio, eu vivo por fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. É por fé, amados. Nós não vivemos por vista. Nós não andamos por vista. Nós vivemos pela fé. E nós buscamos, e é isso que nós temos que fazer a cada dia, ter esse relacionamento com Deus. Deixar Deus falar ao nosso coração. Deixar Deus nos guiar, Deus moldar, Deus mostrar: filho, esse não é o caminho. Volta. Não é por aí. Não é aí que eu quero que você vá. Volta, é para cá. E pela fé, nós vamos ser obedientes, porque o Espírito Santo vai trabalhar no nosso coração. Amados, tudo que nós temos de bom vem do Senhor. Mas para que Ele nos encha com a bondade dEle, com o bom dEle, o que Ele tem para nos oferecer, nós precisamos estar na presença dEle. Nós precisamos buscá-lo. Deixar realmente que o Espírito Santo seja nosso melhor amigo. Você tem deixado o Espírito Santo ser o seu melhor amigo? Pensem, amados, reflita. Quem é o Espírito Santo para ti? Amados, o Espírito Santo, ele está aqui todos os dias conosco. Que nós possamos acordar pela manhã e dizer: bom dia, Espírito Santo. Vamos viver esse dia juntos. Me guia. Eu quero mudar segundo a vontade de Deus. É aos poucos, amados. Não é do dia para a noite. Relacionamento não é assim, como eu disse, como eu dei o exemplo do amigo. Você conhece essa pessoa, a princípio, não sabe muito dela, mas ela te agradou, é uma pessoa que pensa como você, e aí vocês vão se aproximando, e aquilo vai crescendo, aquele sentimento de amizade vai crescendo, dando esse exemplo. Chega uma hora que apenas com o olhar a pessoa já sabe o que você está pensando. Eu tenho a prova disso, eu vivo isso na minha vida. E assim é com Deus, e Deus é bem diferente, porque Ele já nos conhece. Ele já nos conhece, Ele conhece, como eu disse, as nossas fragilidades, as nossas limitações. Que possamos descansar, Deus, amados, descansar em Deus. Que o Espírito Santo te leve a descansar no Senhor. Que o Espírito Santo venha te convencer que você precisa ter um relacionamento com Deus todos os dias. Que você precisa, meu amado e amada do Senhor, buscar a palavra de Deus. Ela é o nosso manual de vida. O que não está aqui, nós não precisamos viver. Nós precisamos viver o que está na palavra. Amém? E o Espírito Santo vai nos guiar. Amados, nós temos ainda um tempinho e eu peço a gentileza dos irmãos
de deixar nos comentários. Nós temos 2 perguntas no Para Conversar. E eu particularmente gosto muito desse momento. Primeiro, que sinais de uma fé saudável podem ser manifestos na vida cotidiana? Deixem aí nos comentários. Que sinais, amados e amadas do Senhor, vocês entendem que sinais de uma fé saudável podem ser manifestos na vida cotidiana? Quais seriam esses sinais? Deixem aí. Deixem nos comentários. E uma segunda, e na igreja local? Então, que sinais de uma fé saudável podem ser manifestos na vida cotidiana e na igreja local? O que vocês entendem? O que Deus toca o coração de vocês? Coloquem aí, amados. Queremos a opinião de vocês, depois de tudo que foi dito, que o Espírito Santo falou ao nosso coração, que o Espírito Santo ministrou aos nossos corações. Comecem a colocar aí no comentário. Amém? Amados, esta foi a lição de hoje. Que possamos realmente nos permitir ser moldados por Deus. Que a cada dia nós coloquemos a nossa vida diante do Senhor. E dizer, Senhor, está de acordo com a tua vontade, me mostra. Que ao abrir a palavra nós tenhamos reverência pela palavra. Que nós podemos depositar o nosso coração, a nossa confiança totalmente no Senhor. Descansar em Deus. Ele é fiel, amados. Ele é fiel. Amém? Amados, vamos fazer uma oração? Pai, obrigada por esse momento, Senhor. O Senhor ministrou aos nossos corações, a nossa vida. Queremos descansar no Senhor, Deus. Queremos colocar o nosso coração, a nossa vida totalmente nas tuas mãos. Queremos aprender, meu Deus, a viver por fé. Não por aquilo que vemos. Querido Deus, nós não queremos viver pelas emoções. Não queremos ser pessoas inconstantes. Queremos ser pessoas que te buscam. Pessoas que têm verdadeiramente um relacionamento com o Senhor, meu Pai. Nos capacita, Senhor, a fazer a tua obra. Vai nos moldando, Senhor. Toma as nossas vidas em tuas mãos, meu Pai. Espírito Santo, vem nos guiar. Encha-nos, Pai, com o teu Espírito. Oh, querido Deus, o Senhor nos conhece. O Senhor conhece as nossas fragilidades, as nossas limitações. Que isso não seja empecilho para nos aproximarmos de Ti, ao contrário. Que nós possamos reconhecer essas limitações e essas falhas. E que com esse conhecimento de nós mesmos, nós possamos Te buscar. Para que o Senhor venha nos guiar a todas as coisas. E que nós possamos ter a certeza e a convicção nas Tuas promessas, Deus, na Tua palavra. E sabermos esperar o momento e a hora. Porque o Senhor tem o momento e a hora. O Teu momento é o melhor. É o tempo oportuno, Papai. Para que tudo venha a se cumprir na nossa vida. O Senhor é fiel, Pai. O Senhor é fiel. E o Senhor não nos abandona. O Teu amor nos alcança a cada dia. A Tua graça, a Tua misericórdia, Papai. Queremos estar na Tua presença. Queremos buscar mais de Ti. Queremos sermos moldados totalmente pelo Senhor. Diminua o nosso eu. Aniquila esse eu, Papai. Para que Jesus cresça em nós. Que nós possamos ser testemunhas vivas do que é uma pessoa transformada e restaurada pelo Senhor. Que nós possamos dar bons testemunhos, Papai. Que apesar de nós, Papai, nós possamos dar bom testemunho. Para isso, Papai, nós precisamos conhecer de Ti. E nós só podemos conhecer de Ti, Papai, se nós Te buscarmos na Tua palavra, que é a verdade. E a verdade nos libertará. Pai, nós não queremos Te conhecer apenas de ouvir falar do Senhor.
Nós queremos te conhecer, de andar contigo. Nós queremos andar contigo, papai. Nos direciona, Senhor. Nos direciona. Toma a nossa vida nesse momento, Senhor. E a partir de hoje, que nós possamos abrir o nosso coração para Jesus fazer morada. Para Jesus habitar no nosso coração e na nossa vida. Jesus, vem habitar nos nossos corações. Vem fazer morada no nosso coração e na nossa vida. Jesus, és bem-vindo aqui. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Papai, abençoe este dia, Senhor. Obrigada por este momento. Abençoa todo este dia, meu Deus. Que nós possamos sentir a Tua presença poderosamente na nossa vida. E que à noite, papai, nós possamos viver em unidade, estar em unidade no culto. Que hoje será a Santa Ceia. E eu quero deixar em oração ainda, em estado de oração, que nós possamos ter reverência pela ceia. Que nós possamos, Deus, sermos direcionados pelo Senhor. E compreendermos o que é a Santa Ceia. Eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que bênção. Amados, sinais de uma fé saudável. Tivemos alguns comentários. Amor ao próximo. Amém. Verdade. Temos que ter amor ao próximo e Deus coloca esse amor no nosso coração. Compromisso, essencial. Compromisso, relacionamento gera compromisso. O Jamil colocou obediência à palavra, mesmo em meio a situações contrárias. Verdade. Não importa a situação, foi o que eu disse em relação a emoções. Ângela, humildade, amém. Irmã Sônia, perseverança. Irmã Claudenice, bom ouvinte, verdade, amém. Alegria. Tereza, conhecimento próprio, domínio próprio. Irmã Paola, estender a mão ao próximo, amém, irmã, é isso mesmo. E Deus coloca esse amor, esse compromisso nos nossos corações à medida que nós estamos na presença dele, amém? E como foi dito aqui pelo irmão Jamil, nas situações adversas, que nós não nos deixemos levar pelas nossas emoções, mas que a nossa confiança esteja em Deus. E que assim nós possamos crer e viver na fé, amém? Temos um recado da oração, eu coloquei a Santa Ceia. A Santa Ceia acontecerá de modo online, amém? Às 7h, que nós estejamos todos reunidos em unidade, para que possamos viver a Santa Ceia, esse momento tão especial e tão importante para o nosso crescimento pessoal. Não deixem, amados, de participem da ceia. E a respeito do kit, ela vai acontecer de modo online a partir de agora, 10h30, falta no meu relógio 4 minutos. A partir das 10h30 até o meio-dia, para que vocês venham aqui na igreja pegar o kit da ceia. Das 10h30 ao meio-dia, amados e amadas do Senhor, venham aqui na igreja pegarem o kit da ceia, para que todos nós possamos à noite estarmos reunidos para a Santa Ceia do Senhor, amém? E quem quiser pode trazer o dízimo e oferta, amados, é tão importante, a obra precisa da sua ajuda, amado, e eu creio que Deus toca o seu coração. Somos uma família na fé, amém? Que então, das 10h30 até ao meio-dia, você possa vir buscar o seu kit da ceia. E se assim desejar, se Deus tocar no seu coração, se você já se preparou, trazer o seu dízimo, trazer a tua oferta, amém? Amados e amadas do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém.